Fala galera do Café com One Piece, aqui quem fala é o PR, vamos para mais um jogo narrado. Estamos hoje na Cripta Arcana, já fica de olho aí no nosso cupom Café com PC, 5% de desconto para vocês. Saiu lá o P12, dá uma olhada lá no site da Cripta que já tem tudo da UP12 para vocês darem uma olhada e comprarem. E aproveita os descontos dos nossos cupons aí, Café com PC está na descrição para vocês. Não se esqueça do nosso playmatch de um ano de canal que também tá na descrição aí, tá coisa maravilhosa. E vamos para o game, né galera? E sorteio mensal também, né? Às vezes eu esqueço de falar aqui, mas a gente tem o nosso sorteio mensal aqui para membros e apoiadores. Então, se você é membro ou apoiador, você faz parte do sorteio mensal. Geralmente está no nosso banner do canal ou lá no Instagram. Então, dá uma olhada aí que o Instagram nosso também está na descrição aí para vocês. E quem vai estar jogando aqui do nosso lado esquerdo de UP Luffy é o Hamilton, jogando aqui com o deck mais forte do formato. Aqui é pré-ban, tá? Então esse UP Luffy aqui está full power. E do nosso lado direito tá jogando aqui Felipe, que tá jogando de Kid, o famoso chuta-pombo aqui, que tá pilotando esse Kid aí. Prepara o seu cafezinho aqui, eu vou explicando os líderes aqui, enquanto os jogadores pegam as mãos iniciais aí. Vamos lá. Primeiro, UP Luffy chegou a 8 dons. Você pode comprar 5 do topo, olhar essas 5, comprar uma carta que seja chapéu de palha, colocar na sua mão e voltar essas cartas para o topo do baralho ou para o fundo do baralho. Então você vê que é um deck muito forte, né? Você consegue setar o topo do seu baralho e depois você inicia o seu turno. Então você compra 2 ali por turno e tem muita vantagem quanto a isso. Já o Kid ali, né? O famoso Kid Magneto ali, o que ele faz? Você pode transformar uma das suas cartas ali em blocker e voltar essa carta ativa, né? Por exemplo, você bateu ali com a sua carta, você transforma essa carta aqui, tem que ser um supernova, tá? Ativo, volta ele como ativo, transforma ele em blocker e para fazer isso você tem que desvirar uma das suas vidas. Então você desvira ali uma das suas vidas, do topo da sua vida ali, vai mostrar a vida, a gente vai ver esse efeito sendo usado aqui no jogo, vai ficar mais claro para vocês, e transforma uma das suas cartas em blocker, desvira elas. E no deck do Kid aí vai ter coisas para se curar, né? Para dar burn na vida do oponente. Soquinho para iniciar e vamos pro game, vamos lá. Quem começa aqui vai ser o Hamilton, então já começou na curva boa ali pro Luffy, né? O chuta aqui já vira 2 dons, vamos ver se ele tem alguma jogada para 2 dons ali. Só passou, não teve nenhum searcher, nada de início ali, complicado. Hamilton aqui já vem batendo seus 6 na vida, é bom que o líder, pelo menos do Kid, ele é um líder de 5 vidas, né? Um líder bem interessante. Será que trigou alguma coisa? Sem trigger ali por início, já vem um Zorojuro aqui de começo, né? E nada de surpresa até agora, né? O Hamilton aqui querendo rampar para chegar nos seus 8 dons para ativar a habilidade do seu líder rápido. E o chuta-pombo aqui tentando agora acho que começar a desenvolver board, né? Porque ele vai ter que desenvolver board para brigar contra esse UP Luffy aí, né? E pode colocar um Hawkins ali, seria uma jogada boa colocar um Hawkins. Agora transformar esse Hawkins em blocker, se vir algum ataque, ele já tira uma das vidas ali do Hamilton, né? Mas prefere aqui ir pra uma linha de 8 na vida e deixar um dom up, passa o turno, né? Vai agora pra 5 dons aqui o Hamilton. Vai provavelmente bater 5 ali com o seu Zorojuro rampando um dom. Ele consegue rampar até 2 dons agora, se ele quiser, né? Porque ele pode jogar ali Zorojuro batendo 5, rampa um dom, joga um bom clay, ramparia mais um, né? Então ele não... Mas ele não tem um bom clay, né? Mas tudo bem. Se tivesse o bom clay ali... Mas tem o Gear Second, né? Que é um evento de defesa, mas também pode ser usado para rampar, né? Mas ele vai para uma linha mais defensiva, jogando uma Nami, que também é interessante, né? Você vai comprar 3 do topo do baralho, vai colocar ele na sua mão. Deixa eu ver se é 3 mesmo. 1, 2 e 3 exatamente. E aí você volta, se não me engano, 2 para o topo ou para o fundo do deck. E o Hamilton vai jogar ali uma Big Mom e mais alguma coisa para o topo do seu deck, né? Então já deixa ali sua Nami, que também é blocker, né? Bem interessante. O Zorianami ali lutando junto com o Luffyzão ali, né? Tá bem interessante a mesa aqui do Hamilton já, né? Lembrando que ainda é sem restrições aqui, por isso você viu a Big Mom aqui ainda no deck do UP. Mais pra frente essa Big Mom não vai poder estar nesse deck aí, você vê que tá ali, né? Vem agora 7 na vida, vai embora aqui um 2K, uma Namizinha ali. E entra aqui agora sim o Hawkins, né? Em campo e usa a habilidade do líder lá para desvirar o topo da sua vida. Esse Hawkins ganha blocker. E lembrando, esse blocker aí do Hawkins, o que ele faz? Quando o oponente mata ele, dá KO nessa carta, né?
ele arranca uma vida sua, né? Então uma vida vai embora ali, né? Então é bem chato esse Hawkins aí na mesa, né? Hamilton chega aqui nos seus 8 dons, né? Então pode rampar um com o Zoro, né? Vai bater 4 na vida pra rampar um dom e pra 9. Então, né? Tem 6 na vida. O Chuta já dá o seu blocker ali do Hawkins, perde uma vida, dá uma trash no topo ali, que incrível que pareça, era um Gravity Blade. Então seria uma carta excelente ali, né? Porque já se trigasse ia mandar tudo pra baixo. Vem o Sanji, jogando o Sanji, ele pega o topo do deck, que é uma Big Mom, então ele vai descartar uma, né? Aqui que a gente fala que é a grande força desse deck, né? Jogou o Sanji puxou mais uma carta de 9 do topo do baralho. Como ele já tinha setado ali a carta do topo do baralho com a Nami, ele sabia o que ele ia jogar, então já joga uma Big Mom, descarta uma da mão, cura uma vida e poderia jogar uma carta do oponente para o fundo da vida dele ali, né? Então muito forte essa Big Mom nesse deck aí, por isso que tomamos essa restrição, né? Então, complicado aí. E volta um dom pra fazer isso, né? Obviamente, né? Porque também já quer demais, né? Quer demais. Mas mesmo assim, o Hamilton aqui consegue manter seus 8 dons, vai usar habilidade no próximo turno. Aquele Zoro ainda tá ali, né? Tem 2 vidas ali. Vai colocar ali 2 bosses em campo, que é muito forte. E deixa aqui o Chuta-Pombo numa situação complicada, né? Porque o que você faz? Quando começa a surgir essa Big Mom, já ganha, o deck do Luffy começa a ganhar aquele fôlego absurdo, né? De comprar 2 por turno. Você vê ali que a mão do Hamilton já tá com 2 cartas de defesa ali, ó. Já tem um Gangan Giant, já tem um Gear Second. Então já complica totalmente. O jogo aqui, né? Não tem muito o que fazer, né? Vamos ver. Paga ali 7 dons para entrar um LoL, né? Ele vai mostrar um Supernova ali de custo 5. Vai colocar na vida ali virado para baixo. Então, cura uma vida novamente, né? Entra um dom ali no seu líder. Então, pelo menos ele consegue, o Chuta consegue transformar aquele LoL em blocker, né? Por causa da habilidade do seu líder, né? E pode bater 6 ali. Ou 7, né? Acho que vai vida ou vai no board. Vai arrancar aquele Zoro dali, né? Veio 7 vida aqui. E desvira o topo da sua vida, né? Descendo ali o Urug ali, mostrando o Urug. E aquele LoL vira um blocker de 9.000, que não vai adiantar muita coisa, né? Nessa altura do jogo, porque esse blocker de 9.000, porque já tem ataques de 9.000 ali do lado do Hamilton, né? Já tem uma Big Mom, já tem um Sanji. E agora ele vai setar o topo novamente, acha mais uma Big Mom ali, que é uma carta muito forte, né? Compra o Sorashi, pode ele setar o topo, né? Vamos ver o que ele vai comprar. Vai querer comprar um Katakuri, que também é uma carta excelente, que vai desvirar a Big Mom quando bater. E é um blocker de 8.000 e vai rampar os seus dons ali. Caso ele use o Gangan Giant, né? Agora sim inicia o turno, vai comprar ali o seu Katakuri. Vem aqui já 9 na vida, né? 6 na vida. Usa agora um 2K Counter aqui. Vem mais 9 na vida aqui do Chuta-Pombo, né? Vamos ver a ordem dos ataques aqui. Bloqueou e deu 1k. Agora pode vir até aquele Zoro batendo, né? Ali mais 5 na vida e depois mais 6 na vida, desce o Katakuri e ainda desvira a Big Mom e deixa um dom ativo, né? Então vem ali, ó, Katakuri em campo, né? Pode bater 6 na vida, né? Vai desvirar os dois. Não bateu com o seu líder? Poderia ter batido mais 6 na vida, né? Acho que esqueceu de bater com o líder. Não tem porquê. Enquanto isso, se você gosta do nosso conteúdo, não se esquece de deixar seu like, ajuda a gente pra caramba. Comenta aí o que você vai jogar na sua P12. E se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, pô. Vai vir aqui 9 na vida? Provavelmente, né? Porque depois esse LoL pode virar blocker, né? 9 na vida. Pode usar um Gangan Giant aqui pra dar uma filtrada nessa mão se quiser, porém, o Hamilton já sabe ali que ele já tem o que ele vai comprar, né? Não da vida, porém do topo do baralho, né? Na verdade, da vida também, né? Porque ele setou com a Big Mom ali, o topo, né? Então ele sabe o que ele vai comprar da vida. Ou não sabe. Enfim, né? Esse deck do Luffy é muito controle, né? Do seu deck, né? Do que você tá jogando. Você pode ver ali que foi
praticamente tudo ali que começa a vir daqui pra frente é tudo programado ali pelo próprio deck, né? Você consegue saber o que tá rolando ali. Vai vir ali um Dom no seu líder. E entra mais um LoL, colocando Quid na vida, curando uma vida, né? Pode transformar outro LoL em blocker, desvirando ele. Então pelo menos vai ter 2 cartas de 9 ali. E vai colocar todos os dons ali no Kid. Ou não. Tá vindo 8 na vida só pra forçar uma cartinha da mão aqui? Ou vai vir 9? Pode vir 9, né? De qualquer forma vai ser um 2K counter aqui, que é blocker 2K facilmente. Ou não, já vai pra um Gangan Giant. Usa ali seu Gangan Giant, que praticamente é de graça, né? Mas tem que descartar uma carta de qualquer forma. E agora vai descartar o quê? O Sop. Então era mais fácil virar o blocker da 2K, né? Não sei. E desvira uma ali para bloquear. Aqui eu acho que a jogada poderia ser um pouco diferente do lado do Hamilton, que ele poderia só ter usado o seu... Nossa, aí veio ali agora um Sanji Mihawk absurdo, né? Que vai jogar pra baixo um dos blockers ali, né? Vai jogar pra baixo o blocker, né? Do chuta-pomba. Ele vai conseguir entrar todos os ataques de 9 ali pra cima, né? Tá acertando ali. E ainda acha ali mais um Gangan Giant, né? Quantas cartas tem ali? Tem 5, tem que comprar uma, né? Nem comprou uma. Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, é. Ele pode comprar esse Gangan Giant. Compra o Gangan Giant, vai o resto pro topo. Vai comprar o Sanji, né, depois. E vai jogar Sanji Mihawk. Muito forte aqui a jogada do Hamilton, né? E na última ali, o que ele poderia ter feito? Só virado, em vez de usar o Gangan Giant, né? Tudo bem que ele agora não acharia esse topo aí, né? Eu acho. Mas ele poderia só ter virado o Katakuri, dado um 2K ali, porque o Katakuri é 8.000, né? Então, não teria muito problema, né? Agora, novamente, pode bater com a sua mesa inteira, né? Vai vir 6 na vida. Esse 6 na vida é bom que não vai fazer o chuta-pomba ali virar o seu blocker ainda. Agora ele pode jogar Sanji Mihawk e tirar aquele blocker, né? E surpreender o oponente, né? Vai tirar ali o Sanji, vai jogar do topo do baralho o Mihawk e vai dar bottom deck naquele LoL ali, que é uma jogada que acaba frustrando muito o oponente ali, né? Porque, pô, o único blocker que você tinha acabou saindo é uma jogada que você não espera, né? E agora vai vir 6 na vida, vai vir 9, vai vir 2... 2, 9 e um 8, né, ainda na vida, né? É muito, muito dano, né? Praticamente acabou, né? Porque são ataques muito altos. A não ser que trigue algum badge aí, alguma coisa pra segurar mais um turno. Trigou o badge, beleza. Então, segura. Vai vir 9 aqui ainda. E aquele Sanji não pode atacar, né? Aí mesmo assim, né? Como que você resolve esse problema, né? Vem aqui 9 na vida e a Big Mom e o Katakuri se desvira. Tem muito evento de defesa aqui ainda na mão do Hamilton, né? Vai desvirar os dois ali, né? Olha como é roubado essa carta aí, né? Você vê que não vai poder mais usar no deck, pelo menos nesse deck aí especificamente, né? Que você acertava o topo pra jogar essa Big Mom toda hora. Mas ainda vai ter o Pluff lá pra jogar, vai ter muita coisa pra jogar com isso aí, né? É muito forte esse combo, né? A gente pode ver aqui o porquê disso foi banido, né? Porque simplesmente não tem como você lidar com essa mesa gigantesca e ainda com o oponente curando com essa Big Mom aí, né? E vamos ver o que o chuta-pombo faz. Tá enfrentando uma mesa absurda ali com 1, 2, 3, 4, 5 bosses em campo. Você tem 2 Sanji que ataca 9, um Mihawk que ataca 9, uma Big Mom que ataca 9, um Katakuri que bate 8 e é blocker. E mais um Donzinho up que pode vir Gangan Giant, pode vir Gear Second, pode vir um monte de coisa ali, pelo amor de Deus, né? O máximo que você pode fazer aí seria descer um Kiri, tirar aquela última vida e passar e perder. Não tem muito o que fazer, né? Ou dividir os danos em 2 ali também, né? E tentar ir pra um all-in desesperado, né? Mas mesmo assim não dá, né? Porque tem uma vida e um blocker. Teria que virar o blocker de alguma forma. Virando o blocker e aí sim pro all-in. Está numa situação aqui que não tem solução, né? Vai vir aqui muitos dons ali, batendo
13, acho que na vida, né? Pode tomar esse dano aqui. Se ele quiser, o Hamilton, né, não tem problema, não tem por que gastar a mão inteira, não tem por que voltar, não tem por que fazer nada. Só pega essa vida e depois vai vir ali mais 10, bloqueando o Katakuri, dá um 2K ali, resolvido, né? Ou dá o Gangan, segura o Katakuri na mesa e tá tudo certo. Sobra 10 dons ali, né? Bate no máximo... Ah, não, vai bater no máximo 11 no próximo ataque, né? Ele pode segurar até no Gangan Giant se quiser, né? Porque ele tem um 2K e tem Gangan Giant. Então, não precisa se desesperar. Agora, pode tomar esse dano. Tá pensando bastante, mas eu acho que bloqueou. Então, agora tanto faz, né? Pode tomar a vida. Batendo 11 vida, vai tomar essa última vida aí. E depois vai vir 19 na vida aí, acabou, né? Ele opta por defender também. Tanto faz aqui, né? Nessa altura do campeonato, tanto faz, né? Tanto faz, porque não vai ter mais blocker ali do lado do chuta-pombo, que já até recolhe seu deck ali e fala que acabou, não tem mais o que fazer. Para quem viu até agora, curte, compartilha, se inscreve no canal e não se esquece do nosso cupom Café com PC lá na Cripta Arcana e deixa o seu like aí, né? Valeu, até a próxima.